prometi aos irmãos que nós iríamos falar hoje à noite sobre Babel, Calvário e Pentecostes. Eu até coloquei lá no grupo o tema, não sei se os irmãos viram, mas eu coloquei lá. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus para fazermos base para a palavra que nós queremos transmitir aos irmãos. Nós vamos falar sobre Babel, Calvário e Pentecostes. Acompanhe comigo. Antes de ler a palavra de Deus, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Muitas das vezes a gente prega e alguns irmãos acham que o pastor está pregando para seu fulano, para seu beltrano. Irmãos, não coloque isso no coração. Eu falo de mim, eu não prego para o fulano, eu não prego para o fulano. Eu prego para a igreja. Eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto. Essa palavra ela fala com você e fala comigo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 fios, ou seja, ela corta para lá, mas ela corta também para cá. Enquanto eu prego, eu também sou exortado, eu também sou consolado e eu também sou edificado pela palavra de Deus. Tá bom? Muitas vezes a gente vai pregar uma mensagem e alguém fica dizendo, olha o pastor tal. Não, nós pregamos a palavra de Deus para a igreja. O Espírito de Deus coloca no coração e a gente vai. E o Senhor falou comigo pela manhã, colocou no meu coração essa palavra. Eu estive agora à tarde olhando alguma coisa e queria compartilhar com os irmãos. Os irmãos encontraram o texto, digam amém. Vou fazer a leitura. A terra toda tinha uma mesma linguagem e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes sirvam de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós. Moisés, me dá um pouco mais de retorno. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós. Melhorou. Com uma torre cuja topo toque o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, o povo é um só. O povo é um só. E todos têm uma mesma língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vamos descer e confundir ali a linguagem, para que não entendam a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua, ou a linguagem de toda a terra, e dali espalhou sobre a face de toda a terra. Amém? Quero que os irmãos ainda acompanhem comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos e vamos parar. Atos, capítulo 2. Versículo de número 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas sobre eles, e sobre cada um deles pousou. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admiraram, diziam uns aos outros: por acaso esses homens não são todos galileus? Como estão cada um de nós os ouvir falar a nossa própria língua? Amém. Só até aqui. Meus irmãos, dado nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, nós gostaríamos de falar esta temática só para cooperar com o ensino da nossa lição. Eu gostaria de trazer isso só para cooperar com o ensino da nossa lição. Eu disse aos irmãos que nós vamos falar sobre Babel, Calvário e Pentecostes. São 3 eventos que marcam por completo a história da humanidade, a história bíblica, a história do povo de Deus, a história da igreja de Deus. Ora, vejam, a palavra do Senhor diz que depois do dilúvio, eles estavam todos falavam uma mesma língua. E agora, eles têm uma ideia. Qual é a ideia? A ideia deles é fazer uma cidade, é construir uma cidade. O texto sagrado diz que no vale de Sinar, provavelmente isso aqui é Babilônia. Isso aqui, Sinar, é a terra da Babilônia. E eles têm uma ideia. Qual é a ideia? Edificar uma cidade. Depois que edificassem uma cidade, para que eles não se espalhassem, e eles edificariam uma torre, e essa torre fosse tão alta, que essa torre tocasse ao céu. Agora, eles começam a trabalhar, eles pegam pedras, eles queimam tijolos, eles queimam, assam bem, e eles começam a usar os tijolos como pedra, e começam a usar betume como argamassa, e eles começam a construir a cidade. A obra vai a todo vapor, a obra está andando bem, só que Deus decide descer para ver. A Trindade Santa conversa na eternidade, e eles dizem assim de um para o outro: nós vamos descer e vamos ver as obras que os homens estão fazendo sobre a terra. Queridos irmãos, parece que não há nenhuma maldade. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos é explicar para os irmãos. E os irmãos poderiam me perguntar: pastor, o que é Babel? O que significa Babel? A primeira coisa, Babel é o homem querendo ser Deus. Observe que eles vão dizer uma coisa, o seguinte: nós vamos fazer uma cidade, nós vamos construir uma torre e nós vamos edificar o nome. O homem aqui em Babel, ele quer ser Deus. A outra coisa, ele diz: nós vamos fazer uma torre para que nós não nos espalhemos. Que é isso daqui, pastor? É rebeldia. Deus tinha dado uma ordem.
Qual era a ordem de Deus? Deus disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Agora, em um ato de rebeldia, eles estão se aglomerando, eles estão se ajuntando e eles não querem se separar. Eles estão sendo rebeldes à voz de Deus. Terceiro lugar, o que é Babel? Eles querem fazer uma torre, e esta torre, o objetivo dela é chegar ao céu. O que significa isso, pastor? Significa dizer que Babel é o homem querendo chegar ao céu, querendo chegar a Deus pelos seus esforços, pelos seus merecimentos, pelas suas ações, pelo seu merecer, pela sua força. Eu já disse 3 coisas: o homem querendo ser Deus, rebeldia contra a voz de Deus, o homem querendo chegar no céu pela sua própria força, do seu próprio jeito, e o último, que é Babel. Babel é confusão. Eu tenho uma palavra, Anderson, uma palavra de Deus, e eu vou entregar tudo. Babel é confusão. Porque quando Deus desce, a obra estará todo vapor. Só que Deus disse: vamos confundir a linguagem, porque a língua era uma só. Eles falavam uma só língua. Naquela época era uma só língua. Hoje são 7.111 dialetos conhecidos. 7.111 conhecidos. Naquele tempo era um dialeto, uma língua só. Deus desce e Ele confunde a linguagem. De repente, alguém grita lá de cima: traz tijolos. O camarada subia com argamassa. De repente alguém gritava: traz argamassa. E alguém trazia tijolos. E começou a confusão. Aí você me pergunta: pastor, o que é Babel? Babel é confusão. Babel é desentendimento. Deixa eu dizer uma: igreja não é Babel. Eu tenho a palavra de Deus, eu vou aplicar. Se você me perguntasse: pastor, e o que é Calvário? O que é Calvário? Calvário, enquanto Babel é o homem querendo ser Deus, Calvário é Deus se tornando homem. Enquanto Babel, o homem quer chegar a Deus de qualquer jeito e pela sua própria força, Calvário é o homem chegando a Deus pelo caminho que é Jesus de Nazaré. Jesus disse: eu sou o caminho. Calvário, enquanto Babel é divisão, é confusão, é desentendimento, Calvário é unidade, é união, é reconciliação. Paulo disse que ele desfez a inimizade pela sua carne, pelo seu sacrifício na cruz. Ele desfez a inimizade, derrubou a parede da salvação, pregou a paz dos povos de 2 povos, fez um para a glória de Deus. Calvário é união, Calvário é paz, Calvário é reconciliação. Aleluia. E se você me perguntar assim: pastor, e o que é Pentecoste? Eu estou artificialmente falando de Babel, artificialmente falando
Calvário, e eu quero falar um pouco sobre Pentecostes.